A gente já viu isso várias vezes. O anime lança, é muito legal, parece estar fazendo muito sucesso, mas aí a temporada acaba e por algum motivo ele nunca mais recebe continuação. A gente espera por anos, anos e anos e a gente fica cada vez mais frustrado. Você já passou por uma situação assim? Eu já, algumas vezes. Mas o fato de eu estar trazendo essa lista pra vocês é porque eu não esqueci. Então, eu resolvi trazer 7 desses animes incríveis pra vocês, não só como uma forma de recomendação, mas também pra explicar melhor pra vocês o porquê que eles não vão receber continuação em anime e o como que vocês podem fazer pra migrar pro mangá. Kekai Sensei se passa em Nova York, no mundo mais futurista, onde uma brecha sobrenatural uniu o planeta Terra ao mundo místico. E por conta disso, várias criaturas sobrenaturais começaram a brotar na Terra. A partir daí, a sociedade que ali vivia se misturou de uma forma bizarra e, por consequência, vários crimes começaram a acontecer por meio de seres sobrenaturais. Obviamente, a polícia comum não tinha como lidar com esses seres sobrenaturais, porque eles eram muito mais fortes do que um humano comum, e o governo resolveu criar uma organização especial que acabou virando responsável por supervisionar, investigar e, eventualmente, prender esses seres sobrenaturais que saíam, que fugiam da lei. E sim, eu sei, é uma história que num primeiro momento parece ter um ar mais sério, é mais voltada pra ação sim, só que ela é uma história muito mais focada em comédia do que parece no primeiro momento, especialmente quando a gente tá falando da mídia do mangá. A equipe que tava produzindo Kekai Sensei não só fez uma ótima produção, tecnicamente falando, como melhorou bastante o enredo, a narrativa do anime. E aí eles criaram uma história muito mais focada em drama, com personagens originais que era bem diferente do material original do mangá. Sempre que isso acontece, Principalmente antigamente, acontecia mais, inclusive. os fãs, eles entram numa espécie de euforia pro mal, assim. E eles começam a descer a lenha na produção. Vira e mexe, os donos da grana que acompanham esse tipo de coisa acabam falando, não. Não, vocês têm que ser mais fiel à revistinha porque o povo não tá gostando. Só que às vezes isso sai pela culatra. Esse foi o caso de Kekai Sensei. Da primeira pra segunda temporada, as coisas ficaram bem sem nexo. Porque a primeira temporada acabou com um gancho que não tem nada a ver com o começo da segunda. Eles não fizeram essa ponte. Só que, comparado com a primeira temporada do anime, a história é muito fraca. Agora, se você quiser ir pro mangá pra terminar a história e tudo mais, ou pelo menos pra comparar uma mídia com a outra, você pode fazer. Só que eu recomendo que você comece do começo. Jura? Sério, jogador? Agora, Kaichou Ameiji-sama. Esse, pra mim, é um dos melhores shoujos que a gente tem na indústria até hoje. Talvez por nostalgia? Talvez. Mas é uma obra que, no geral, independentemente da mídia que a gente tá falando, se é mangá ou se é anime, é sensacional. Tem personagens incríveis, com um relacionamento incrível, uma construção e desenvolvimento muito satisfatório em vários aspectos, por mais que a premissa seja bem simplesinha, já que a história começa com uma determinada escola do ensino médio lá do Japão, que até então era exclusiva para garotos, mas que acabou virando uma escola mista. E a protagonista, que é uma pessoa de origem simples, mas muito dedicada, vira por mérito a primeira presidente do conselho estudantil da escola dela. Então a protagonista, com aquele desejo de ter uma vida melhor, de proporcionar uma vida melhor pra família dela, que é uma família muito, Muito divertida, muito calorosa, assim, é gostoso de ver a interação dela com a mãe e com a irmã. acaba se esforçando muito mais do que uma pessoa normal, principalmente da idade dela, se esforçaria. E isso cativa bastante o protagonista da história. Que é um cara daqueles mais topzinhos, porque além de rico, ele é bonito e ele é bom em praticamente tudo que ele se propõe a fazer. Só que ao mesmo tempo ele é extremamente carente, ele é complexado de várias formas. Porque ela consegue proporcionar pra esse cara o que ele nunca recebeu na vida. A partir daí, ele também, como ele é muito habilidoso, começa a ajudar ela em várias dificuldades que ela acaba apresentando ao longo da história. Então eles vão criando um vínculo mais forte, um desenvolvimento é muito satisfatório nesse sentido, assim. Só que você não tem a conclusão do romance em anime, porque por mais que o mangá seja curtinho, o anime só adaptou 35 capítulos do mangá. Mas ainda assim, ainda vale muito a pena ver o anime e depois vale muito a pena mesmo ir pro mangá. Sério mesmo. Provavelmente você tá gostando desse vídeo, só que provavelmente você esqueceu de deixar o like. Então deixa o like caso você tenha esquecido disso e esteja gostando desse vídeo. Agora a gente vai falar de Mag. A história de Mag é contada num mundo bem vasto, muito bem explorado, onde dungeons brotam aleatoriamente ao redor do mundo, e cada uma dessas dungeons, além de ter um ecossistema único, de funcionar de maneiras bem peculiares e de serem muito perigosas, inclusive, valem o risco, porque as pessoas que conseguem explorar, que conseguem concluir essas masmorras, acabam ficando muito ricas, e algumas delas, inclusive, acabam ficando sobre-humanas, porque poucos sabem disso nesse mundo, mas o dono dessas dungeons são Dijins, vulgo gênios, que conseguem realizar desejos de certa forma.
A história começa com esse menino loirinho, meio pobre, mas extremamente ambicioso, que tá vivendo numa espécie de favela, de subúrbio ali numa cidade bem rica, inclusive. Até que ele conhece um menininho de cabelo azul, as coisas vão se desenrolando, ele vai parar numa dessas masmorras que tá ali perto. Por mais que ele não seja lá muito forte ainda de sobra, seja meio tapado, ele consegue chegar no final da masmorra, conhece o Dijin e acaba ganhando um poder sobrenatural. No meio do caminho, ele acaba criando uma certa afinidade com esse menininho especial de cabelo azul, menininho que inclusive é muito fora da curva porque ele é um mag. Os mags nesse mundo são seres humanos que desafiam a lógica, conseguindo usar magia de uma maneira muito bizarra, como nenhum outro humano nesse mundo é capaz. E bom, a história vai seguindo a partir daí, com esses dois entrando numa espécie de jornada de amadurecimento. Eles vão explorando o mundo, desbravando as masmorras que eles encontram no caminho, conhecendo pessoas que possuem outros Dijins, pessoas que cobiçam o poder do menininho de cabelo azul, que também é o mag, pessoas que acabam virando aliados dele com passados muito trágicos, personagens muito interessantes como a Morgiana, por exemplo, dentre outras coisas. Por mais que o anime e o mangá tenham um design mais simples, Mag com certeza vai valer a pena pra você. A única pena é que por mais que Mag tenha muitos episódios, infelizmente o anime não adaptou a história até o final. O mangá também é bom, embora eu não ache tão bom quanto o anime, tanto que eu nem li o mangá direito, mas eu li o suficiente pra dizer pra vocês que vocês podem começar a partir do volume 20, se vocês quiserem. O próximo anime é Darling in the Franxx. Sabe? Diz que, não gosto que o Eren morreu. Pô. É porque o cara não quer pro protagonista. Pra mim, você o Eren. Eu não entendi absolutamente nada do que você falou agora. Gente, eu até pensei em evitar, mas eu quis fazer essa bait de propósito como uma espécie de sátira, uma espécie de crítica às centenas de milhares de pessoas aqui no nosso país que ainda clamam pela continuação de Darling in the Franxx, mesmo Darling in the Franxx tendo final fechado. Eu entendo, o desenvolvimento foi horroroso, concordo. Eu entendo, o final foi ruim, não deixou ninguém satisfeito, ou pelo menos a grande maioria das pessoas não ficou satisfeita, mas já teve final fechado, a história já acabou. Não vai ter mais. E como a esperança é a última que morre, a gente vai falar agora sobre um que os gringos já desistiram, que quem leu o mangá desistiu com força, mas que muitos brasileiros ainda dão muita atenção e clamam por terceira temporada desesperadamente. Noragami. Se você ainda não viu o anime, Noragami acompanha a história do deus Yato, um deus da guerra muito requisitado, numa época que o Japão era mais violento, sabe? Aquela época do Japão feudal e tudo mais. Mas que não tem muito espaço no Japão Pacífico. Sabe como é que é? Nesse tipo de religião, quando um deus começa a ser esquecido, ele enfraquece. E no caso do Yato, ele fica pobre. A partir daí, o Yato começou a trabalhar para outros deuses como uma espécie de exterminador de seres sobrenaturais. Só que por conta da personalidade dele, do jeitinho mais vagaba de ser, a parceira dele acabou desistindo dele logo no comecinho do anime. A partir daí, ele vai andando meio que sem rumo pela cidade, até que ele conhece uma menina. Hora do show, pô! Ela acredita que o Yato é um cara comum que tá pra ser atropelado por um caminhão e tenta salvar ele do suposto acidente. Obviamente, ele não ia morrer pelo caminhão. E a menina também acaba não se machucando. Só que um fenômeno sobrenatural acaba acontecendo e a alma dela acaba saindo do corpo. A partir daí, ela descobre que ela é uma espécie de médium. E ela começa a entrar de cabeça nesse mundo sobrenatural que é oculto, desconhecido para a maioria das pessoas. Gradualmente, ela vai começando a ter um interesse e uma afinidade muito especial com o Yato. E vice-versa. Por mais que seja uma bait da autora. E você vai acompanhando os personagens se conhecendo cada vez mais, vivendo juntos, enquanto a Hiyori vai sendo apresentada por esse mundo fantástico. E vários problemas relacionados ao passado do Yato vão assolando os vínculos que ele e a Hiyori estão tentando criar. Ah, Victor, por que Noragami tá nessa lista? Quem clama por terceira temporada hoje, no mundo pelo menos, deve representar uma minoria, bem minoria mesmo. Sabe aquele comportamento mais bolhado? Tá assim, minha bolha, todo mundo quer que Noragami ganhe a continuação. Só que aí você vai ver, tipo, nas grandes massas, a maioria das pessoas nem liga muito pra Noragami. Porque se tivesse realmente muita demanda por Noragami, já teria recebido continuação, gente. Mas não tem. Não acreditou em mim? Ainda tá cético? Tá bom. Se você quiser pagar pra ver, você pode começar pelo capítulo 40 do mangá. Agora, eu acredito que a maioria das pessoas vai parar pra fazer isso e vai voltar meio cabisbaixo, falando, putz, você tinha razão, né? O Ori no Seraph, um anime que na época era um daqueles animes da moda, sabe? Padrão FIFA, como eu gosto de chamar aqui no canal. Porque naquela época era muito tendência, tava muito em alta, essas histórias pós-apocalípticas, onde os protagonistas eles têm meio que o arquétipo do Eren Yeager, sabe? O cara meio revoltadinho, que sofreu muito na mão dos bichos piruleta que estavam comendo gente, e aí acabou entrando por uma resistência humana que tá tentando sobreviver. E aí os humanos, como são uma espécie que se adapta e tudo mais, acabam dando um jeito, seja por meio de tecnologia, seja por meio de poderes sobrenaturais, como no caso de Ori no Seraph, de combater os bichos piruletas que são muito mais fortes do que um humano comum, né? E aí, bom, como eu já dei uma palhinha pra vocês, nessa história você tinha um grupo de crianças que estava sendo criada como uma espécie de gado pelos vampiros.
Você tem uma espécie de fronteira que divide o planeta do lado dos vampiros pro lado dos humanos, só que os vampiros vira e mexe estão invadindo o lado dos humanos pra criar o caos, a discórdia e sequestrar uma galera, né? Essa meninada tenta fugir dos vampiros, do território dos vampiros, só que só o protagonista da história consegue. A partir daí, o protagonista entra pra resistência humana com uma birra danada dos vampiros pra tentar salvar o amigo dele, que ele nem sabe se já foi comido pelos vampiros ou não, enquanto ele tenta se sentir melhor matando os vampiros que vão aparecendo no meio do caminho. Obviamente, ele primeiro precisou passar por um treino, porque ele precisava aprender a usar a espada demoníaca, sobrenatural, e a história vai seguindo a partir daí, com a gente acompanhando essa guerra, enquanto a gente vai vendo um drama que, por mais que eu acredite que seja fraquinho, é muito funcional pra muita gente, e é muito bem feitinho, sabe? É um anime muito bem produzido, e a história vai seguindo muito bem, de uma forma consistente, a primeira temporada inteira. Aí chega na segunda temporada, as coisas elas ficam mais frenéticas, só que a narrativa começa a se perder. Não sei dizer se por um problema de escrita do autor ou se por um problema de roteiro, se um problema de conversão de mídia. O que eu sei é que, como no Origami, você tem que começar pelo capítulo 40. Agora a gente vai falar de Barakamon, um dos melhores animes dessa lista, na minha opinião, porque eu gosto muito dos personagens, é um estilo de anime mais específico de vida cotidiana, que pode te fazer relaxar com muita facilidade. Por mais que Barakamon seja focado em drama, além de ser focado em comédia, dentre outras coisas. Porque Barakamon acompanha uma mudança brusca na vida de um calígrafo muito popular, ele tinha bastante nome no Japão, que mudou pra roça, porque ele é super complexado, ele tava com um lapso criativo, ele tinha vários problemas por não se entender direito, por ter um temperamento muito forte, assim, ele era uma pessoa bem imatura, por mais que ele já fosse uma pessoa adulta. Só que ele não esperava que as pessoas que ele viviam era um povo muito caloroso, era um povo muito aconchegante, que por mais que ele fosse de fora, ele seria tratado muito bem, com tanto carinho, com tanta proximidade. E em especial por essa criancinha, a Naro, a personagem que mais vendeu esse anime pra mim. A dubladora dela é excepcional, a personalidade da personagem é incrível. Barakamon se vende muito por conta da qualidade dos personagens, por conta do desenvolvimento, principalmente do Handa com a Naro. Eles têm uma interação muito legal, então caso você ainda não tenha assistido, Barakamon vale a pena independentemente da mídia. Pode ser tanto no anime quanto no mangá, que você vai gostar do mesmo jeito. E falando no mangá, muitas pessoas que assistiram o anime ficaram satisfeitas com o final do anime e acharam que a história tinha acabado ali. Mas não é verdade. Barakamon só adaptou até o volume 6 do mangá, mais especificamente até o capítulo 52. Só que o mangá de Barakamon é muito maior que isso. Você tem vários outros volumes e você termina a história de verdade no capítulo 146. Então olha o tanto de coisa que eles não adaptaram em anime ainda. O próximo é Bitum. Por favor, não me batam. Eu tô beitando mesmo. Eu vou parar, prometo. Kisurezure Children. Esse é um anime extremamente satisfatório pra quem tá buscando por uma coisa mais episódica de vida cotidiana focada em comédia romântica. Você tem uma premissa simples, onde vários casais vão se conhecendo numa determinada escola do Japão de maneira muito interessante. Por quê? Cada personagem tem uma personalidade mais excêntrica e muito única. Você vai pulando do casal A pro casal B, do casal B pro casal A, do casal A pro casal C e assim sucessivamente ao longo dos episódios. E os casais, eles dão muito match. A personalidade do cara é sempre muito diferente da personalidade do interesse romântico dele e vice-versa. E por conta disso, eles acabam harmonizando muito bem. A interação fica muito mais cômica do que deveria e é extremamente relaxante de ver. Na minha opinião, em especial desses dois casais aqui, porque essa menina ruiva que fica provocando o cara tímido que ela gosta é super bacana de acompanhar, pelo menos até onde o anime adaptou. Só que esses dois aqui, o presidente do conselho estudantil, que é nerdão, mas é extremamente assertivo, com essa delinquente que, apesar de ser delinquente, é super tímida, ela é meio tsundere e tal, foi o melhor casal pra mim no anime. Depois eu fui pro mangá e eu acabei gostando mais de outros personagens, mas no anime, talvez por conta dos dubladores, esse casal foi o que mais me vendeu a história. Fora isso, só vale dizer que por mais que seja um anime curtinho, Porque cada episódio tem, em média, 12 minutos, metade do tempo de um episódio normal de anime. eles não fizeram isso porque não tinham o que adaptar, muito pelo contrário. Eles adaptaram cerca de 81 capítulos do mangá, sendo que o mangá tem 200 e muitos capítulos. Então, caso você não queira ir pro mangá, lamento informar que, como todos os outros animes dessa lista, dificilmente a gente vai ver uma continuação em anime, e o único problema em ficar só no anime é que a história termina abertaça. É uma pena, porque eu gosto muito, junto com o Mag, de todos os animes dessa lista, é de longe um dos que eu mais queria a continuação. Infelizmente eu vou ficar chupando o dedo, né? Mas
Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que vocês não tenham ficado tristes com algumas coisas que eu falei, porque vocês entenderam, eu imagino, que não é porque eu falei que esses animes estão sendo esquecidos que todo mundo vai esquecer deles, até porque eu não esqueci. As pessoas, elas assistiram, elas gostaram, passou o tempo, elas esqueceram porque foi lançando dezenas de outras coisas que elas foram consumindo. Normal, você tem que gostar muito pra não ter memória curta, gente.